Olá pessoal, nós aqui outra vez, né? E agora nós trazemos para vocês o gênero textual editorial. Lembrando a vocês que o gênero textual aqui presente, tá? Ele faz parte de quê? Das mídias impressas. Então nada mais justo, tá? Que já falamos em alguns encontros nossos sobre as mídias impressas, já trazemos para vocês o artigo de opinião e hoje eu trago o editorial. Quero trazer para vocês, depois dessa abertura, tá? Esse encontro com esse gênero. Primeiramente, como todas as vezes, nós precisamos entendê-lo. Precisamos saber quais suas características, tá? O que ele traz para agregar, principalmente no nosso conhecimento. Vocês podem se perguntar, olha, para que falar sobre esse gênero? Eu vou usar. Vai. Vocês irão sim. Vocês irão usar sim todos esses gêneros. Até porque, não esqueçam que eu sempre digo a vocês que os gêneros textuais são ferramentas que facilitam na nossa comunicação diária. Nós precisamos estar atentos a tudo isso que nos rodeia. Certo? Então vamos lá. Que gênero é esse? Então, o gênero textual editorial, ele pode ser encontrado em jornais, tá? Revistas ou periódicos. E qual é a sua finalidade? Simplesmente informar e explicitar a opinião do veículo de comunicação. Lembrando, tá? Do veículo de comunicação. Eu preciso entender isso. Uma vez que apresenta a opinião do grupo, tá certo? Da redação, em relação ao assunto abordado. Observe que agora é um conjunto. Eu não estou mais sozinho, tá? Eu não estou mais opinando sozinho, eu não estou trazendo essas informações sozinho. Não, é um grupo, certo? Além disso, tá? O editorial é um texto dissertativo, porque contém argumentos que baseiam em uma ideia. Ele é escrito porque defende um ponto de vista e também é informativo. Além de ser argumentativo, ele é jornalístico e também ele é informativo, certo? Porque fala mais e traz muitos fatos. E esses fatos, eles são polêmicos, ligados ao quê? Ao nosso cotidiano ou ao cotidiano da sociedade, certo? Então vamos lá. Vamos mais adiante. O gênero textual editorial, ele é considerado em 3 situações. Ele pode ser considerado informativo, quando ele esclarece o assunto. Ele pode ser considerado normativo, quando visa exortar, e ele pode ser ilustrativo quando visa educar, certo? Mas o formato do editorial é determinado conforme seu objetivo. E que objetivos são esses? Interpretar ou explicar, criticar, persuadir e elogiar. Mas quando o editorial ele interpreta ou explica, tá? Ele traz isso porque ele explica como o porquê o jornal ou revista tornou determinado posicionamento sobre o tema. Porque o jornal ele tem aquele posicionamento, porque ele tem aquele pensamento em relação àquele tema. Então é através disso. Na crítica, ele traz críticas às ações, tá certo? Ou decisões de terceiros. Oferece soluções que visam a melhoria ou alerta ao leitor à existência de um problema. Ele sinaliza. Quando esse editorial ele traz a questão de persuadir, tá certo? Ele conduz o leitor na tomada de decisões que leva à solução de um problema.
Lembrando que quando eu trabalho persuadir, ele não trabalha a questão da força, e sim da conquista. E o elogiar demonstra o apoio à pessoa ou às organizações que realizaram algo notável. Então, o editorial, certo? É um gênero argumentativo que apresenta ideias, justificativas, sustentações, negociações e uma conclusão. Observe que ele tem quase as mesmas estruturas. Não é isso dos demais que já foram falados aqui anteriormente em outras aulas. Mas eu preciso que vocês entendam que, em vista disso tudo, de eu possivelmente entender que eu preciso ter um corpo para esse editorial, tá? A característica dele é exclusiva dissertativa, pois sempre irá defender uma tese que é sempre apresentada onde? Na introdução e desenvolvida no corpo do texto, tá certo? Com a exposição de quê? Dos fatos e argumentos, os quais, não esqueçam disso, os quais conduzirão o leitor a uma conclusão. Observe que quando eu falo disso, pessoal, dessas estruturas, que eu falo sobre conclusão, vocês já escutaram isso em outros gêneros, mas é óbvio isso. É óbvio que eu preciso entender essa estrutura de início, meio e fim. Eu posso acrescentar alguma palavra, uma ou outra, mas a estrutura ela permanece a mesma. Eu preciso dar o pontapé inicial, ou dar a ideia, ou trazer a ideia, depois eu desenvolvo essa ideia, depois eu concluo essa ideia com maestria, certo? Então vejam só, na conclusão, eu preciso entender que ela precisa se ajustar ao pensamento do escritor. Tranquilo? E a estrutura do editorial? Como eu havia dito a vocês, a estrutura dissertativa, a apresentação da tese, desenvolvimento e conclusão. Aí eu trago para vocês tese, tá? Que é a apresentação, síntese e contextualização do assunto. Desenvolvimento, análise e argumentação da tese com base em dados. Lembra da questão da veracidade, de tudo que é verdade, não inventado. Então, possui ou possuir argumento e contra-argumento. Lembra do contra-argumento? Você argumentar e alguém contra-argumenta isso. Já falamos isso. Então, ó, foco, tá certo? Que são indispensáveis à discussão e à defesa do ponto de vista do jornal. E, por fim, trago para vocês a conclusão, que é a síntese das ideias apresentadas anteriormente, desenvolvidas, tá? Apresentando o quê? Uma solução, tá? Que conduz o leitor a pensar sobre o assunto. Sempre esse leitor, sempre o público-alvo, sempre alguém que vai ler, alguém que se interessa por esse assunto, alguém que eu trago para compartilhar e comungar com as minhas ideias. Não esqueçam. Então, certo? O editorial, na construção mesmo, tá? Desse editorial, é importante lembrar que o texto é uma unidade em que as partes, e que partes são essas? Introdução, desenvolvimento e conclusão, devem sempre estar conectadas, lembrando a vocês a importância dos conectores, lembrando a vocês que eu preciso entender também a respeito dessas estruturas que ligam essas ideias, que dão continuidade às minhas ideias. E outro quesito relevante, qual será ele? É estar bem informado sobre o tema abordado e manter sempre o foco no assunto, certo? O gênero textual ao qual nós estamos agora discutindo com vocês, que é justamente o editorial, é um texto argumentativo, dissertativo também, tá certo? E sua estrutura deve seguir
a organização apresentada onde? No quadro a seguir. E agora eu trago esse quadro. Então eu terei título, que deve chamar a atenção do leitor, a despertar curiosidade. Não pode ser longo. Lembram disso? Eu falei disso logo no início. A primeira parte, que é chamada de introdução, deve ter no máximo 2 parágrafos, apresentando a contextualização. O que é a contextualização? O tema, a tese e o posicionamento a favor ou contra. Lembrando que eu preciso estar focado e eu preciso ter um posicionamento. Eu não posso estar em cima do muro. Ou eu sou a favor ou eu sou contra. Eu não posso estruturar algo sendo a favor e no meio do caminho me deu vontade de ser contra. Não posso ser dessa forma, até porque se trabalha veracidade e objetividade. Então não posso oscilar nisso. Ok? Segunda parte, o desenvolvimento. É o desenvolvimento dos argumentos para encontrá-los e só perguntar ao tema. Se eu quiser, entendeu? Se eu quiser encontrar as respostas, a única coisa que eu preciso fazer é ir no tema e fazer essa pergunta. Por quê? Porque todas as vezes que eu fizer essa pergunta ao tema, eu terei uma resposta. E cada resposta dessa será um argumento meu. Igual aquelas criancinhas, eu acho que 2 anos, que ela fala, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, toda vez que ela pergunta um porquê, é porque esses argumentos eles estão vazios, esses argumentos eles não têm veracidade. Você não consegue satisfazer uma resposta, por conta sempre disso, sempre vai deixar uma abertura, uma brecha. E todas as vezes que eu faço uma pergunta, e essa pergunta é o porquê, e eu obtenho uma resposta, essa resposta ela será tida como o quê? Como um argumento. E esse argumento, que é a resposta, ele será desenvolvido em no mínimo 3 parágrafos. Por quê? O primeiro parágrafo, uma resposta. Então, essa resposta, um argumento. No segundo parágrafo, também eu farei uma pergunta e terei uma resposta. E essa resposta será meu segundo argumento. No terceiro parágrafo, eu terei essa resposta, uma outra resposta, e eu vou desenvolver como mais um argumento, fortalecendo assim a estrutura do editorial. E por fim, eu venho para a parte conclusiva, que é a finalização do texto, que pode retomar o tema, lembrando a vocês que eu saio do final do meu texto e vou para o início. Por quê? Para que seja verdade, para que tenha objetividade, para que seja fato, eu preciso trazer o tema, como base para a minha conclusão. E a partir disso, o raciocínio do argumento e a finalização. Ou apresentar uma possível solução para a problemática apresentada. Lembrando que eu não sou o salvador da pátria, mas eu preciso apresentar uma solução. Mesmo que não seja colocado em prática, mesmo que aquilo seja simplesmente ilusão, mas eu preciso me posicionar trazendo uma possível problemática. Então, pessoal, mais uma vez, eu deixo aqui um abraço a todos vocês, tá certo? E até o nosso próximo encontro. Fui!